Bom dia, pessoal. Hoje eu gostaria de comentar e pontuar um vídeo que está circulando aí na internet, nos grupos policiais, um vídeo no qual um professor de direito, conhecidíssimo no nosso país, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz a seguinte frase, acompanha aí a frase que esse professor de direito, é professor de direito da PUC, se eu não estou enganado, a frase dele dita a um plenário lotado, um auditório lotado de pessoas. Acompanhe a frase. Meus amigos, vocês foram vítimas de um comportamento hediondo, mas que é um comportamento policial típico. Eles são violentos mesmo. Onde são recolhidos os policiais militares? De onde vêm eles? É do mesmo lugar de onde vêm os bandidos. A diferença é que uns têm uma carteira de funcionário e os outros não têm. Essa é a diferença. Mas eles são colhidos num meio, num ambiente, em condições de vida muito desfavoráveis. São violentos. São mesmo. Bem, então você viu que esse senhor de cabelos brancos e muito respeitado, eu vou chamá-lo de doutor, e eu gostaria, doutor Celso Antônio Bandeira de Mello, que o senhor tivesse a dignidade de me olhar nos olhos, porque o senhor feriu a minha dignidade. O policial, talvez, o policial que algum dia já lhe atendeu, te atendeu de forma violenta. Mas quando o senhor generaliza, existe uma frase que diz que toda unanimidade é burra. Toda generalização é burra. Então, eu, como policial, me sinto extremamente atacado, ofendido na minha profissão. Porque eu não vou a nenhuma escola, a nenhuma faculdade ensinar professor a dar aula. Mas enfim, tudo isso aconteceu por conta de um evento onde professores sofreram, entre aspas, sofreram, porque se sofreram, eu não estava lá. E os policiais brasileiros não estavam lá. Estavam lá alguns policiais. Se agiram errado ou se agiram de forma correta, há órgãos competentes para tratar disso. Agora o senhor Celso Antônio Bandeira de Mello, o senhor foi covarde. O senhor foi covarde ao dizer o que o senhor disse. E eu vou pontuar a frase, a parte do vídeo que eu acabei de falar. Em primeiro lugar, o senhor disse que o policial tem um comportamento típico, hediondo. Hediondo, senhor professor, doutor em direito. Hediondo. Pelo amor de Deus, em que país que nós estamos? Será que o senhor não entende que o policial está vivendo o pior momento da sua estrutura de carreira? O Brasil está entregando aos policiais brasileiros o pior momento da vida de qualquer policial que já existiu. É o tempo atual, aonde nós policiais estamos sendo caçados e mortos. Então o senhor me diz que o policial tem um comportamento hediondo. Claro, porque o senhor deve ser juiz e já está julgando o policial, está sentenciando o policial. Comportamento típico. Pelo amor de Deus, o senhor, um formador de opinião, um senhor de cabelos brancos, parece que perdeu a sanidade ao declarar isso. O senhor declara ainda onde são recolhidos os policiais? No seio da sua sociedade, senhor professor de direito. No seio da sua sociedade. Se a sua sociedade tem sido violenta, típica, hedionda, que tipo de policial sairia da sua sociedade? Porque então a sua sociedade é típica, violenta e hedionda. O policial tem saído das mais diversas famílias, das mais diversas culturas dentro do nosso país. Sabe por quê? Justamente porque o nosso país se entregou, nós nos entregamos a falácias, a mentiras, como o senhor bem colocou na sua palestra.
Quem colocou o presidente da República de 50 anos para cá, quem colocou o senador da República de 50 anos para cá, não foram marcianos não, foram pessoas, foram brasileiros, e entre eles os policiais que também votam, tá? Os policiais são recolhidos na sua sociedade. Se a sua sociedade não tem educação, sabe o que a sua sociedade quer? A sua sociedade quer que o policial seja educado e dê voz de prisão em um cidadão pedindo, por favor, Senhor, coloque as mãos na cabeça, abaixe essa arma que o Senhor está segurando nas mãos e que o Senhor acaba de disparar contra a nossa guarnição. E, por favor, gentilmente deite-se ao chão. É assim, senhor Celso Antônio Bandeira de Mello, que o senhor quer que o policial vá enfrentar uma criminalidade cada vez mais violenta, cada vez mais massacrante, cada vez mais hedionda? É isso? É isso que o senhor espera que o policial faça? É essa o tipo... O senhor deveria ir para os quartéis e ensinar então os policiais a trabalhar. Porque o senhor deve saber, como professor de direito, o senhor deve saber. O senhor já teve uma pistola apontada para sua cara? O senhor já teve uma espingarda apontada para sua cara? Olhe nos meus olhos, professor. A terceira frase que o senhor diz, de onde eles vêm, eu acabei de responder. Nós vemos da sua sociedade. A sua sociedade é violenta, senhor. A sua sociedade tem consumido droga, tem consumido maconha, cocaína. A sua sociedade que está destruindo a sociedade para as próximas gerações. Quer uma polícia que respeite direitos. Eu respeito direito enquanto policial. Há 13 anos respeito direitos. Estou numa instituição séria que é a Polícia Militar. Não tenho nada contra a minha pessoa. E me sinto revoltado quando escuto pessoas como o senhor lotar um auditório para chamar policial de comportamentalmente hediondo. Chamar policial de violento. Do mesmo lugar de onde eles vêm do mesmo lugar do bandido. Então é isso. Vamos colocar todos numa vala comum. Policial e bandido são a mesma coisa. Para quem fuma maconha é a mesma coisa. Policial e bandido é a mesma coisa para quem cheira cocaína. Tá? Para essa sociedade pervertida que nós estamos vivendo, para essa sociedade hipócrita, para essa sociedade que tem matado, tem roubado, tem destruído vidas. E o policial, que o senhor diz que é violento, está todos os dias salvando pessoas, orientando pessoas, colocando pessoas a salvo, famílias, homens e mulheres, seja quem for, o policial brasileiro, o policial militar, o policial civil, o policial federal, o policial rodoviário federal, as guardas municipais, os agentes de segurança, os trabalhadores de segurança são sérios. Quem é o senhor? Quem o senhor acha que é para dizer que o policial é violento? Se tem casos de violência, a instituição apura, a instituição puna. O senhor já viu quantos policiais já foram presos ou processados ou expulsos das corporações porque foram violentos? A polícia, como instituição, ela não apoia a violência. Agora, quem é o senhor? Quem é o senhor para dizer que a polícia é uma instituição violenta igual ao bandido? Faça-me o favor, Senhor. Faça-me o favor. Como foi dito ao apóstolo Paulo, as muitas letras te fazem delirar. As muitas letras te fazem delirar. Porque o Senhor está ferindo a dignidade de homens honestos, de mulheres honestas, de pessoas que estão morrendo. Agora mesmo nós estamos vendo aí policiais morrendo para guardar o seu sono, para proteger a sua família, para proteger as pessoas que você ama, o dinheiro que você conquistou a vida inteira, o patrimônio que você construiu, senhor doutor em direito e professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu ainda tenho respeito pelo senhor, porque o senhor é uma pessoa humana que merece dignidade, merece uma dignidade de tratamento. Por isso eu lhe respeito, mas não fira a dignidade de outras pessoas. Quem é o senhor para ferir a dignidade de outras pessoas? O senhor por acaso é o dono da verdade? O senhor por acaso tem um mandato do povo do Paraná, ou do povo do Rio Grande do Sul, ou de algum brasileiro nesse país para falar em nome do brasileiro? Eu não tenho mandato de nenhum policial para falar, mas eu estou falando por mim.
eu estou indignado com a sua atitude, com a sua frase, com a sua coragem. E essa coragem que o senhor tem, o senhor deveria ter, sabe para quê? Para acompanhar o dia a dia do policial. O senhor falou de violência policial, deixa eu lhe dar um dado. A violência policial, ela tem dois viés, tá? Ela tem a violência policial e a violência institucional. A violência que o policial sofre dentro de quartéis e de delegacias. Aonde estava o senhor quando essa violência contra o policial foi cometida? Quando o policial foi para a rua sem colete, quando o policial foi para a rua com munição vencida, quando o policial foi para a rua com a viatura estragada, quando o policial foi morto por um bandido. Onde é que estava o senhor? O senhor, ao certo, o senhor estava naquela esquina, o senhor estava naquele quartel, naquela viatura, o senhor estava vigiando por algum policial, não é? A verdade é que ninguém tem coragem de fazer o que o policial faz, mas todos têm coragem de apontar e de criticar, tá certo? São violentos mesmos. O senhor termina essa passagem concluindo: são violentos mesmos, são iguais a bandidos, são violentos mesmo. De onde eles vieram? Nós não viemos de Marte, não, como o senhor citou. Nós não viemos de Marte, nós viemos da sua sociedade. A sua sociedade violenta, a sua sociedade que consome droga, a sua sociedade que estupra crianças, a sua sociedade que bate mulher, a sua sociedade intolerante. Nós viemos da sua sociedade e temos que combater a sua sociedade, porque a sua sociedade não tem educação, senhor Celso Antônio Bandeira de Mello. A sua sociedade não tem educação, se o senhor ainda não percebeu. Então eu gostaria de lhe dizer: não fira a dignidade de ninguém. O senhor não tem o direito de generalizar. O senhor não tem o direito de generalizar. Policial honesto, policial que não é violento, policial que não está preso nem processado, eu conheço aos milhares. Aos milhares. O senhor ofendeu, o senhor denegriu, o senhor chateou milhares de pessoas, milhares de famílias, de pessoas honestas, trabalhadores desse país. Mude o senhor a ordem do nosso país, a ordem social do nosso país, já que o senhor se acha tão competente. Mude o senhor a ordem social do nosso país. Faça com que o país onde o senhor mora mude, porque se o senhor não consegue fazer isso, a polícia também não consegue. Eu, enquanto policial, também não consigo. Como é que eu vou conseguir? Como eu vou conseguir, como o policial vai conseguir mudar uma sociedade que a todo instante está acabando com a raça do policial? Uma sociedade que a todo instante, senhor Celso Antônio Bandeira de Mello, tem ódio contra os agentes públicos, tá? A todo instante. E o senhor, um senhor da idade que o senhor tem, o conhecimento que o senhor adquiriu, eu citava o senhor e os seus escritos quando eu precisava citar. Por quê? Porque eu entendo que do assunto que o senhor domina, o senhor entende. O senhor entende daquilo que o senhor ensina. Mas falar de trabalho de policial, quem é o senhor para falar de trabalho de policial? Quem é o senhor? Quem é o senhor para falar de trabalho de policial? Se o senhor quer uma polícia melhor, cobre dos deputados, dos senadores que o senhor elegeu, que eu elegi. Nós é que temos que cobrar dessas pessoas, dos presidentes, da atual presidente da República, que finge fazer segurança pública nesse país. Agora, quem é o senhor para dizer e falar o que o senhor tem falado? Olha, faça-me o favor. O senhor deveria vir a público pedir desculpas. Tá? O senhor deveria vir a público pedir desculpas, porque atrás da farda, atrás do distintivo, existe um homem, uma mulher de bem, tá? E ninguém comete ordens, ninguém pratica ordens manifestamente legais na polícia, não. Agora, vá conter uma turba, vá conter uma multidão, vá conter uma multidão apenas com seu canudo de direito, senhor professor e doutor. Vá conter uma turba, vá a um estádio, suba a uma favela, vá a um assalto a banco com seu canudo, porque é isso que o policial tem feito o dia inteiro, o ano inteiro, a vida inteira nesse país. O policial tem morrido por uma nação que não dá valor ao trabalho do policial. Então, faça-me o favor, senhor Celso Antônio Bandeira de Mello, se retrate, é o mínimo que o senhor faz, porque essa palavra aqui, ó, dignidade, ela serve para todo mundo. Todo mundo tem uma dignidade. Como é que o senhor defende a dignidade de um e fere a dignidade de outros? Então, não deixe de fazer isso. Venha a público e se retrate com os milhares de policiais, mães de família, pais de família, que o senhor, com a sua fala, ofendeu.
fica aqui o meu desagravo, fica aqui o meu desabafo, O senhor já foi ver quantas noites de sono o policial perde para garantir que o senhor chegue na sua casa em segurança? O senhor já foi ver quantos dias, quantas festas, quantas vezes o policial deixa a sua família em casa, sem poder compartilhar momentos agradáveis com filhos, formaturas, reuniões, aniversários com a família, toda uma comunhão com a sua família? O policial tem que largar. Por quê? Porque precisa proteger uma sociedade que fez um juramento. O senhor não merece. O policial brasileiro não merece ouvir o que o senhor falou. E o senhor não merece. O senhor não tem a dignidade, a capacidade de falar o que o senhor falou. O senhor deveria se retratar. O senhor deveria se retratar. É isso que o senhor deveria fazer. Se retrate, porque a dignidade de pessoas foram feridas. Então, eu quero registrar aqui a minha indignação com tudo isso que aconteceu. Até a próxima.